Sejam muito bem-vindos ao Silverdices Podcast, nessa nossa jornada das nerdices do mundo além. Hoje, conversando sobre esportes a motor. Falando assim, você pode imaginar que seja Fórmula 1 ou Pod Racing, por que não? Conversando aqui com o Rubens GP Neto, o editor-chefe do Boletim do Paddock e uma pessoa maravilhosa que a internet me apresentou. Com vocês, Silverdices Podcast. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, porque hoje eu tô conversando com esse ser humano aqui. Se tem uma pessoa que apoia produtores de conteúdo independentes, é o Rubão. E se tem uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso cobrindo esportes a motor, que agora é esportes a motor, não é mais automobilismo, também é o Rubão. E hoje eu tô aqui. Eu fiquei com uma dúvida, Rubão, para te apresentar, porque eu devia também ter perguntado isso antes. É Rubens GP Neto, no sentido de GP, de Grand Prix, de corrida, ou GP é abreviado mesmo e só ficou parecendo que era tipo, alguma ligação com o automobilismo de maneira geral? É uma feliz coincidência porque é de Gomes Passos. Caraca, é que de sobrenome coincidência mesmo, da hora. é Rubens Gomes Passos Neto. Que coincidência da hora. Tanto que eu fiquei, tá, eu vou chamar de GP, mas será que é GP tipo, por apelido, por conta do automobilismo? Que, não, melhor solução de todas. Agradeçam os seus pais por mim, por favor, agradeçam toda a sua família, porque eu adorei. Herança de família, que é o nome do meu avô, que meu avô era Rubens Gomes Passos, e meu pai ressuscitou o Neto, que era um sobrenome que a família deixou no passado quando veio da Itália. Aí ele falou, vou ressuscitar e vou usar o Neto como referência dele ser Neto e também ressuscitar o sobrenome. E bem curioso mesmo, porque o seu Neto é com 2 T's, não é o Exato. Neto de filho, né? O Neto... Caraca, já achei demais. Sou mais fã ainda da sua família. É isso. Valeu. Mas, Rubão, obrigado por ter aceitado esse convite. E hoje a gente vai discutir muita nerdice de automobilismo. Que de esportes a motor, parece que eu tô pegando uma taça de vinho, né? E mexendo vinho. O que você gosta de fazer nos seus finais de semana? Eu assisto competições de esportes a motor. Dá uma gourmetizada no negócio, assim, não é verdade? Não, e para parar para pensar, a gourmetização do automobilismo foi o que surgiu o automobilismo em si. Que começou na França, as corridas entre os vinhedos, também ali entre Paris e Rouen, que era uma região ao norte de Paris, e era o pessoal que tinha grana, né? Porque carro naquela época era a mesma coisa de você ter um navio particular, era uma coisa bem de elite mesmo. Então era bem isso mesmo, o pessoal com a tacinha de vinho, provando os queijinhos, pães. Eu não sabia dessa. Eu não sabia. A minha relação com o automobilismo é muito o lado midiático da coisa. O pior é que eu morei, quando era criança, eu morava perto de Interlagos. Uhum. Então, e era a melhor experiência. Era tipo ir no cinema assistir um IMAX, assim. Porque o bairro que eu morava ali na região de Interlagos, o som do autódromo cobria a televisão em dia de Fórmula 1. Então era muito louco. Eu assistia a Fórmula 1 com som surround quando não existia som surround. Era isso. Mas a minha experiência com o automobilismo é o que passa na TV, seja a Fórmula Truck ou Fórmula 1, enfim. Eu não sabia dessa curiosidade. Que interessante. Mas, Rubão, já que eu puxei esse gancho de eu criança, cara, eu gosto desse lado do entender o porquê, assim, mas por que automobilismo? Sei lá, a gente está no país do futebol. E eu já respondi essa pergunta para o basquete, então você vai ter que responder por causa do automobilismo. Por que automobilismo, cara? A gente está no país do futebol, meu. Você podia ter um portal de notícias, você e toda a galera do Boletim do Paddock falando de futebol. Podia ser boletim do campo, boletim do gramado. Cara, isso é influência de família. Meu pai foi piloto de uma categoria que tinha na década de 70, que é chamada Divisão 3, que com o passar dos anos se tornou a base da Stock Car, mas ele foi piloto assim por pouco tempo. Teve um acidente fatal com um colega dele, então ele quis abandonar antes que fosse com ele. E ele sempre foi muito ligado com o automobilismo. Na verdade, minha família sempre foi muito ligada com esportes. Eu tive um tio que foi secretário de esportes no município de São Paulo. Ele ouvido muito com natação, então é engraçado eu não ter ido para natação, sabe? É uma coisa assim, minha família inteira se desenvolveu natação.
mas a gente sempre gostou de esportes. Então, basquete, por exemplo, eu já acompanhava de criança. Vôlei, mesma coisa. Automobilismo foi exatamente por causa do nome. Até engraçado você ter começado a falar do qual do nome. Eu morava no interior de Minas, uma cidade bem pequena, Guaxupé, e era muito interessante que eu tinha o mesmo nome de um piloto de Fórmula 1. Então eu olhava assim e falava, cara, tem um cara chamado Rubens lá também, eu aqui, e meu pai já gostava, então ele já ia influenciando eu para poder acompanhar Fórmula 1. Então foi muito disso mesmo, de família, Que pai e demais. mãe assistir de final de semana. Quando eu nasci ali, já era a época que tinha Piquet, Senna, depois Piquet aposentou, mas o Senna permaneceu, faleceu, mas mesmo assim, eu falei, vou acompanhar o Rubinho. E aí foi indo até chegar lá em 2009, quando ele chegou na Brown GP, que eu falei, cara, eu tenho que começar a escrever sobre isso. Aí foi quando surgiu o Boletim do Paddock. Ah, caraca, então o Boletim do Paddock tem 12 anos, é isso? Vai fazer Exato, 12. Ou vai já fez fazer 12? 12. Não, vai fazer 12 agora em novembro. Que demais, cara. 12 anos. E já que você puxou pro Boletim do Paddock, e para achar esse monte de gente, porque não é só você. Não, cara, o que acontece? Quando começou até mais ou menos 2012, era só eu que ficava fazendo texto, pegando muita coisa de fora, replicando, e 2012 foi quando eu acho que a internet realmente explodiu no Brasil. Então era quando a gente começava a ter acesso até aos blogs internacionais, e eu começava mais a traduzir essas postagens. Aí foi quando eu comecei a namorar com a Débora falou, deixa eu escrever. Eu falei, deixa. E nisso, eu sou formado em Direito, ela foi fazer faculdade de Direito. Tinha nada a ver um com o outro. Até que em 2016, do nada, a gente recebeu um convite do pessoal que organiza o GP do Brasil para fazer a cobertura da corrida, sabe? A gente era um blogzinho ainda, só nós dois. Aí perguntaram qual dos dois que vai vir, porque só podia um. Eu falei assim, Débora, vai você. Ela, por quê? Eu falei, olha, eu sei que eu vou ficar o tempo todo bobo, de queixo caído, olhando os carros, não vou conseguir fazer trabalho algum. Vai você, que eu sei que você é muito mais certinha, corretinha. Aí ela foi, amou, adorou, teve um suporte muito bom dos jornalistas. Até o Marquinhos, que passou aqui, falou: pô, eu tenho amigos jornalistas, esses mesmos amigos dele conheceram a Débora nessa época e apoiaram ela e falaram: faz jornalismo. Aí ela mudou de curso, fez jornalismo de 2016 para cá, ela é credenciada da FIA, faz cobertura. Quando tem jornalistas lá no Autódromo de Interlagos na Fórmula 1, ano passado a gente não teve, então ela não foi, agora esse ano não vai ter por causa da pandemia, mas quando voltar, ela volta a fazer a cobertura. E eu acho que foi esse negócio da cultura nerd que atraiu a galera, porque a gente começou a mesclar essas coisas, tipo, pô, tinha que nem, vamos supor, a galera aqui, sabe, Homem de Ferro 2, que tem aquela cena em Mônaco, né, a briga ali. Então, aquilo ali é uma coisa que a gente pega, faz um post falando, pô, quais são os carros, quais são as referências que a gente tem desses carros da pista, né? Que nem o Tony Stark, ele tá com um carro que é muito parecido com a Tyrrell. Então a gente pega, fala sobre o carro, Que demais. passa uma Ferrari, a gente fala sobre aquela Ferrari. Então a gente começou com essa tocada nerd e aí a galera começou a se aproximar. E é muito bacana que o pessoal que chegou com a gente, vai, 2014, 2015, que foi quando a gente começou também a fazer mais posts, ficou. É uma galera que ficou e com o tempo foi despertando nelas a vontade de escrever, de participar de live, de participar de podcast. Então aí o pessoal, pô, eu sou muito fã da Ferrari, eu quero escrever sobre Ferrari. Beleza. E uma coisa que você falou no começo, acho que despertou em mim nesse começo, que é de meio que apoiar o pessoal que é independente, do tipo, a pessoa, muitos até que escrevem com a gente, é tudo estudante de jornalismo, galera que está começando jornalismo, se formou em jornalismo, não consegue atuar na área, e fala, pô, eu quero fazer um portfólio, você me auxilia, deixa, permite? Beleza, senta aí, vamos conversar, vamos combinar, Que e demais. vamos produzir conteúdo junto, e é assim que o BB vem se mantendo, né, um site mais colaborativo mesmo. Isso é muito louco. E só para eu fazer, a gente está falando do BP, só para eu fazer jus aqui, porque eu deixei aberto para não esquecer o nome de ninguém. Porque é você, a Débora, e tem o Carlos, a Cíntia, a Denise, o Eduardo, o Fernando, o Lucas e o Ricardo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 9 pessoas. Caraca, é muito legal isso. É muito legal isso. Eu tô de boca aberta. A primeira live que eu vi,
eu já achei muito louco, porque era você, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas estava você e a Débora, porque aí eu já conheço, e tinha tipo, só mais 2 meninas, eu acho, eram 3 meninas. Tanto que eu falei para alguém que me perguntou assim, de perfis que cobriam automobilismo. Aí eu falei de você, eu falei, cara, e vai acompanhar. Porque primeiro que eu assisti umas lives que só tinha mulher. E não é. E aí os caras. Aí sempre tem aquele que torce o nariz. Eu falei, não vem falar, não, porque as minas manjam muito mais do que você falando. E sempre tem alguém que torce o nariz. Porque por ser essa coisa, carro, coisa de homem e tudo mais. Eu fiquei encantado. Parabéns pelo trabalho, que é maravilhoso, Rubão, de verdade. Até o pessoal lá no grupo de apoiadores, nossos grupos que a gente conversa, eles falam, né, que o formato habitual do BP é o Rubens mais mulheres, né? Porque sempre nas lives tá eu e a Débora, né? E a gente sempre, quando eu falo assim, pô, quem que a gente vai convidar? A gente sempre pensa primeiro em mulheres, depois faz os convites, não podem, vamos para os homens. Um pouco porque realmente o automobilismo é um dos esportes mais machistas que tem no mundo. Toda a sua estrutura é machista, não tem como falar. E isso é uma coisa que a gente quer quebrar, nós trabalhamos para isso. Até agora, nesse momento, a gente está acompanhando a W Series, que é uma categoria feminina que a FIA criou para poder inserir mulheres pilotas e também engenheiras, entre outras áreas da automobilismo. E é uma categoria que a gente tenta trazer muito foco para ela, para mostrar para a galera que, olha, não é um esporte machista que vai determinar se a mulher pode ou não competir, participar ou não, sabe? É o talento dela. Se ela tem talento, vai participar e vai fazer. E isso que a gente tenta trazer no BP sempre que possível. Vai fazer uma live? Que mulher pode participar? Se não pode, aí beleza, vamos ver algum dos nossos colegas. Gosto. Isso é muito importante, de verdade. Parabéns mais uma vez. Eu sou muito fã e eu sou muito suspeito, porque todo mundo que eu trago aqui para a gente conversar no Silver's Podcast é sempre alguém que eu sou fã, então sempre rola um momento de tietagem e toda hora eu vou falar, nossa, eu sou muito fã do seu trabalho. Sempre rola, então Valeu. Eu sou suspeito. Não, parabéns de verdade. Mas Rubão, eu queria aproveitar e também pegar um gancho, que eu vi um Spaces de vocês, eu não lembro quando, e eu estava acompanhando, ouvindo, e era muito legal que vocês estavam retratando mais ou menos o que está acontecendo no automobilismo agora, e vocês falavam sobre a audiência no Brasil, a quantidade de fãs e tudo mais. E eu queria ainda entender também, e desse seu ponto de vista sobre, porque a gente está no momento que a principal categoria é a Fórmula 1, me corrija se eu estiver errado. Uhum. Né? Ou pelo menos a que tem o maior investimento de dinheiro é a Fórmula 1. Né? Mas a gente não tem brasileiro. E aí a gente vai provavelmente para várias outras categorias e a gente também vai encontrar a ausência de brasileiros. E como que fica isso para acompanhar a Fórmula 1 e ver essa comunidade crescendo, ou melhor, para acompanhar o automobilismo e ver essa comunidade crescendo, se o grande marketing é ter brasileiro e não tem? Cara, eu acho que o que casa da sorte que a gente tem ainda no Brasil de acompanhar, de trazer fãs é o seguinte: Felipe Massa foi o último piloto, né, a ser um brasileiro na Fórmula 1. Nesse caso, ele competiu diretamente por título com Lewis Hamilton, que hoje é o grande nome do automobilismo. E eu falo para todo mundo, a gente está numa geração muito boa, que a gente está falando de um dos maiores atletas de todos os tempos, sabe? Ao mesmo tempo que o Massa ainda estava correndo ali, foi chegando alguns pilotos que a galera foi se cativando por eles, tipo o Daniel Ricciardo, que é um australiano que todo mundo adora, fala que ele é um brasileiro na Fórmula 1. Tem o Max Verstappen, que é o cara que compete com o Lewis Hamilton esse ano pelo título, também agariou muitos fãs. Então, eu acho que a sorte foi que essa saída do Massa chegaram pilotos que os fãs se identificaram e gostaram. Eu mesmo sou um cara que não sou fã de piloto. Eu não sou fã de piloto. Eu gosto, tenho simpatia por pilotos, mas eu realmente sou fã de equipe, que eu sou muito fã da McLaren. Aí o pessoal, é McLaren por causa de Senna? Não. Meu pai gostava da McLaren desde a época do Emerson Fittipaldi lá atrás, então não deixa de ser brasileiro, mas de qualquer forma. Então, o que acontece? Tem isso ainda, tem a galera que era os fãs da McLaren, tem
a nata italiana, né? O pessoal, os italianos que amam a Ferrari, né? A Ferrari eu acho que é o maior tipo, clube, time do mundo que tem fãs no mundo inteiro, sabe? Acho que bate de frente com o Barcelona, com o Chicago Bulls, alguns clubes assim, times de ligas de basquete, vôlei, porque a Ferrari tem fãs no mundo inteiro. Então você é fã de uma fábrica de carro. E no Brasil se manteve isso. Então, é verdade, né? Caramba, você é fã de uma fábrica de carro. É. Eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. E aí tem a galera que hoje tá sendo fã, tipo, de uma marca de energético, que é a Red Bull. Tipo, cara, tem gente que é os Red Bullers. Hoje a gente vê pessoal... Você abre o TikTok, você segue o FIA ali da Fórmula 1, é disputa de brincadeira entre fãs de equipe, sabe? Então, eu acho que casou muito fatores, que nem o Massa saiu, mas o pessoal já estava gostando de outros pilotos. E a chegada do que eu falo que é a introdução da tecnologia que inseriu muita coisa que nos favoreceu. YouTube, a gente consegue assistir corridas antigas, o pessoal começou a ter mais contato com os pilotos, redes sociais. Você tem o Lando Norris, que é um piloto britânico que está lá hoje, ele é da Twitch, sabe? Ele fica lá, faz reviews de corrida dele, ele senta e fica fazendo reações e conversa com o público. Então, pô, quando que alguém na década de 80, 90 ia conversar com um piloto por um chat, por qualquer meio? Não existia isso. Então, eu acho que é isso que está favorecendo hoje o crescimento do público brasileiro. E teve um boom de uns anos para cá, que foi Drive to Survive, que é a série da Netflix sobre Fórmula 1. Que é muito boa. É muito boa, cara, é sensacional. Eu sou fã, a primeira vez que saiu, a primeira temporada, eu assisti de uma tacada só. Estreou, tipo, 11 da noite, 4 horas da manhã, eu tava terminando de assistir. No outro dia, gravamos podcast comentando sobre. Nossa, é então, muito boa. Trouxe uma galera muito boa e tá tendo uma renovação, e é uma renovação muito bacana, muito sadia pra categoria. Caraca, Rubão, ó, o legal é que eu nem te falei o que eu tinha pautado de pauta e você tá indo aqui, ó, na ideia que eu tinha na cabeça. Então tá ótimo. Só para pegar um gancho do que você tinha falado das nerdices, que eu até abri aqui para pegar o nome que eu tinha esquecido. O Homem de Ferro 3 não era mais com o Joe Favreau dirigindo, é com o Shane Black, e o Shane Black era fã do Ayrton Senna. Sim. Tanto que tem lá a cena dele, eu ia falar Gwen Stacy, eu tô com o Homem-Aranha na cabeça agora. Com a Pepper Potts beijando a máscara do Homem de Ferro, que ele falou que era uma referência do velório do Senna e tudo mais. Então, aí, ó. Então, não sei se vocês já falaram, eu vou procurar no boletim agora. Não, curioso. Eu não me recordo se a gente chegou a comentar, mas eu lembro que um dos podcasts eu cheguei a comentar em que tem essa cena, e eu lembro que uma das frases dele, excelente, foi o seguinte, que todo mundo tinha que assistir o documentário do Senna, porque não se tratava só um documentário de um atleta. Era um documentário também de uma referência a um país, porque tem aquele trecho que eles falam da importância que o Senna teve no Brasil, que no final da década de 80 estava em frangalhos econômicos, né? Então, a importância de um Martin surgindo num país de terceiro mundo. Então, ele explica, quando ele justificou essa cena, foi muito legal que ele explicou e falou, cara, eu assisti, fui procurar entender o porquê que foi 1 milhão de pessoas para a rua, sabe? Pô, é um atleta, tipo, por que 1 milhão de brasileiros foram para a rua? E aí, quando ele entendeu todo esse contexto, ele falou, pô, eu vou inserir porque vai ser bacana. Isso é legal, né? Quando a gente vê no... E aí, falando do nosso fanismo, é muito louco quando a gente vê alguém puxando uma referência Brasil e uma referência ainda nesse sentido. É muito legal. Eu me senti mega representado, só faltou pintar o Homem de Ferro de verde e amarelo e já era. Apesar que acho que não ia ficar muito bonito, não. Mas, Rubão, e essa coisa das produções? Porque ó, você falou do Drive to Survive, saiu mês passado, que é o documentário do Schumacher. E aí a gente ainda pode falar, sei lá, o Rush, tem Rush. Tem um filme do Stallone, que também é uma homenagem ao Senna. Eles têm no Esse DVD. Do Stallone, atrás. Cara, ele é um concurso entre os fãs, porque ele é um filme horrível, mas todo mundo ama, todo mundo que é fã de tão ruim que ele dá a volta, né? E aí exatamente. Fica bom. Eu adoro esse filme também. E aí, ó, tem o Rush, tem esse do Stallone, tem o Ford versus Ferrari, que é automobilismo, e é muito bom. Eu queria ter assistido no cinema, que eu acho que o som devia ter sido animal nesse Ford vs Ferrari. Tô esquecendo de mais algum? Deixa eu ver. Olha,
Ainda tem você que nem um que a gente insere na nossa cultura, que é carros da Pixar. Cara, carros da Pixar é uma coisa que fã de automobilismo vibra. E a gente tem easter eggs ali inseridos muito mais do que em vários filmes. Você pega aqui nem Rush. Rush você tem os easter eggs que são natural, você está retratando uma época. Mas carros, o que o pessoal da Pixar fez é maravilhoso, sabe? Cara, você tem o Mario Andretti, que foi um piloto americano, sabe? Ele tá ali, aí tem a hora que o carinha chega lá e fala: Oi, Mario Andretti, o cara lê a placa dele, fala o nome dele, Frank. Ele sabe o meu nome, lógico, ele lê a placa, mas isso pra gente que é fã, é uma coisa assim que a gente fica alucinado. Até esses dias para trás, o Mick Fala Schumacher... direto do Schumacher no Carros também. Sim, sim. E essa cena do Schumacher foi revivida recentemente, porque o Mick Schumacher, que é o filho do Schumacher que está correndo na Fórmula 1 esse ano, ele foi perguntado na coletiva de imprensa qual personagem ele queria ser da ficção. Aí ele falou: eu queria ser a Ferrari da última cena de Carros. Cara, internet inteirinha de fã de Fórmula 1 chorou. Todo mundo. Porque ele tá falando que ia ser o pai dele. Tipo, cara, e pra gente, na atual situação que tá, o Michael Schumacher, que ninguém sabe do estado de saúde dele, é uma coisa muito emotiva. Você, cara, é de arrepiar, cara. Eu tuitei na hora, falei: se você não tá chorando agora, você tem um coração gelado, velho, porque é emocionante, sim. Então, essas são as nerdices que a gente tem do automobilismo dentro de filmes assim. Tem um outro filme também que eu acho que é muito legal, que é Dias de Trovão, que é com o Tom Cruise. Cara, é um filme da década de 80 para 90, que é com Robert Durval, que é o eterno Tom do Poderoso Chefão, que, diga-se de passagem, para mim eu leio o livro uma vez por ano, porque é obrigação, é minha Bíblia sagrada. Então, esses filmes, cara, eles são, alguns assim, são horríveis, que nem Nossa, eu lembro desse filme. Ele é horrível, mas assim, cara, a gente quer assistir, porque os caras colocaram o carro com pinturas dos carros da NASCAR da época, então você tá assistindo, você fala: cara, aquele carro é de tal cara. E é aí que surgiu também um pouco o nosso trabalho do BP. A gente termina de assistir uma coisa dessa, a gente, pô, quem que é esse piloto? Vamos escrever sobre? Vamos. A gente vai lá e escreve. Tem uma cena de Stranger Things, que no quarto, não lembro de qual dos meninos, tem uma Ferrari de 1979, um quadro dela. Cara, na hora, dei print, manda para um colega: cara, identifica essa Ferrari aí que eu quero escrever sobre. A gente nunca conseguiu identificar na época que estava no hype. Aí é um texto que eu tô segurando para quando surgir a nova temporada, para poder falar. Então, a gente sempre busca essas coisas, referências dentro desses filmes. A gente estava falando do Senna antes, falando de referência. Você assistiu Shang-Chi, não? Não, ainda não. Mas não é spoiler, né? Mas tem uma cena do filme que... e ele é guardador de carro de um hotel, né? Ele e a melhor amiga dele lá. E aí, no original, é um corredor de NASCAR que deixa o carro. Só que aí a legenda, eles traduziram como se fosse dublado. Aí no dublado, eles vão... Ela vai explicar quem que é o cara, só que no áudio original ela fala: ele é tipo igual... E ela fala um corredor norte-americano da Fórmula 1. Em português, ela fala: você não sabe quem é esse cara? Ele é o Ayrton Senna da nossa geração. E eu achei aquilo demais. Eu gritei no cinema quando eu vi aquilo, porque na legenda não ficou o nome que ela fala em inglês, ficou: ele é o Ayrton Senna da nossa geração. Eu achei aquilo demais, assim. Pô, nossa, não. Falaram do Ayrton Senna no Shang-Chi. O Ayrton Senna é do universo Marvel. É isso. Não, a gente tá falando do Ayrton Senna, nos livros de Star Wars, até aqui, essa pilha inteirinha do lado do troféu, são vários livros de Star Wars, eu adoro ler eles, tenho bastante, gosto. O George Lucas criou um planeta Senna. Dentro do universo Star Wars tem um planeta chamado Senna com 2 N's. Eu não sabia. Você tem uma ideia? A corrida de pods que ele fez é porque o George Lucas é muito fã de Fórmula 1. Ele tá sempre, quando o Mônaco podia receber o público, sempre tava. A Red Bull fez campanha pro terceiro filme lá horrível, de Star Wars. Quando teve 40 anos, a Renault fez, agora recente. Então, os produtores de cinema também, eles buscam na Fórmula 1 trazer carros, ou até mesmo propagandas inseridas. Superman, quando teve aquele horrível Superman O Retorno, a Red Bull fez propaganda. Mad Max, esse último que saiu,
Esse A é bom, Lotus esse é bom. fez. Esse é bom, esse é bom. Esse daí eu só fui assistir porque tinha o Matt Smith, que é um dos Doctors, que eu sou muito fã de Doctor Who, então aí eu fui só assistir por causa dele, mas adorei, adorei. Esse é bom, esse é bom. Caramba, mas essa do Senna em Star Wars eu não sabia. E eu tô agora, tipo, caramba, que demais. É E a louco. gente tá. E mais uma vez, a gente tá falando de uma referência brasileira para um monte de pessoas diferentes, de produções diferentes. Isso é genial, cara. Isso é genial. Obrigado, Senna, de verdade por isso. Mas se você fosse agora, então, assim, indicar alguma produção dessas para pessoas assistir para falar, tipo, ó, assiste para você entender o que é o automobilismo. Não é nem de falar para você ser nerd do automobilismo, mas para você conhecer a modalidade. O que você indicaria? Ford versus Ferrari. Para mim é o melhor filme já produzido de automobilismo que teve, porque ela realmente trata de automobilismo, cara. Tirando que, sabe, Matt Damon ali, o Christian Bale tão excepcionais, cara. Se eu não me engano, o Christian Bale concorreu ao Oscar. Esse filme, você até falou questão de som, de imagem, ele ganhou vários Oscars desses técnicos. Até no dia, a gente faz anos que eu não assistia a entrega do Oscar, eu assisti somente para fazer plantão, sabe? Pra tuitar falando, ganhamos, tal, né? Aquela coisa de nerd. Aí, mas Ford versus Ferrari porque ele mostra exatamente que é o cerne do automobilismo, que é você buscar superar desafios, você buscar construir o melhor carro, você tem o melhor carro, mas você não tem o melhor piloto, você tem o melhor piloto, mas não tem o melhor carro, e fica naquela discussão. Então, eu acho muito legal e apresenta dois automobilismos que são distintos, que é o norte-americano e o europeu, sabe? Os americanos que eles adoram correr em linha reta para disputar quem é o mais rápido, enquanto que o europeu não, o europeu é dar volta, quem faz a curva mais rápida, é um pouco mais, a gente brinca, um pouco mais técnico do que o americano, que é só pisar no acelerador. Então, Ford vs Ferrari, para introduzir a galera no automobilismo, eu acho muito legal. Agora eu fiquei curioso, porque eu sabia dessa coisa da linha reta, mas eu nunca tinha parado para pensar que tipo, é o jeito americano e o jeito europeu. E se a gente pode parar para pensar, NASCAR, você está andando em círculo. Sim. Então. O automobilismo americano, e aí a gente volta lá para carros. Olha só que legal. Lembra que a Rota 66, até lá estão falando, apagou, não existia mais, ninguém chegava em Hardware Spring, por causa que tinha as highways lá, as rodovias que eram linhas retas que as pessoas ficavam testando. Então, nos Estados Unidos, o pessoal que era aqueles jovens ali pós-Segunda Guerra, catavam e envenenavam carros pré-Segunda Guerra e iam disputar em linha reta, velocidade. Então, você não tem como colocar público ao longo de uma pista lá de 60, 70 quilômetros, que é uma média de uma corrida. Vamos colocar o pessoal para correr em círculo, e até mesmo as pistas da NASCAR, da Indy, as curvas são inclinadas, porque o cara nem vira o volante, ele fica com o volante fixo e faz a curva de boa. Então ele faz a curva de boa, então para ele é tranquilo, sabe? É uma coisa tipo mais em reta. O europeu não, o europeu, a maioria das corridas que começou ali no início do século passado, ou eram subidas de montanha, ou eram dentro de cidades, sabe? De ponto A a ponto B. E dentro de cidade você faz curva, você faz descida, você sobe, você faz várias coisas que em linha reta você não faz. Então, o automobilismo europeu foi mais para esse lado, que é o famoso traçado de circuito, que nem Interlagos, Mônaco, essas coisas assim, e o americano foi mais para o traçado que é bem semelhante com Indianápolis, que é um oval. Caraca, ô Rubão, caramba, eu tô tendo uma aula aqui, Rubão. Você pode fazer chamada oral no final do cast, porque eu não. O pior é que eu já vi, se a gente for falar do mesmo jeito que a gente falou do filme, se a gente for falar Velozes e Furiosos, o primeiro retrata os rachas, que são corridas em linha reta, né, que é o quarto de milha lá do Velozes e Furiosos. Se a gente for parar para pensar tem várias outras provas mesmo em estádios, né, em autódromos para isso, que são corridas em linha reta. Sim. E eu nunca tinha parado para pensar que era o jeito americano e o jeito europeu. E você citou uma coisa agora que é interessante, na arrancada, que é um quarto de milha.
a raça de cavalos dos americanos é o quarto de milha, que até nisso, na corrida de cavalos, os americanos faziam em linha reta, enquanto que os europeus estavam no hipismo, os europeus já estavam correndo em hipódromos, o americano não, criou o cavalo um quarto de milha para correr um quarto de milha em linha reta. Certo? E até no começo você falou, se eu não tivesse ido para o automobilismo, eu tinha ido para o hipismo, porque a minha segunda paixão é hipismo. A única diferença é que eu fico de bico calado, porque eu tenho medo das pessoas virem falar comigo e estragar o ambiente. Eu sou daquelas pessoas que, quando lê livro, encapa o livro, para ninguém ver, para eu não me sentir incluído em outras coisas. Eu sou muito chato com essas coisas. Só automobilismo, que como eu preciso do público, eu vou, né? Tem que divulgar. Caramba, mas você falou algumas coisas, tem alguns pontos nessa sua fala que eu vou perguntar e não me entenda mal, mas eu sei que você também já respondeu isso um monte de vezes, porque sempre tem um cara que traz essa discussão, ou essa discussão aparece, porque, sei lá, tem as pessoas perdidas no meio. Mas, correr é esporte? Corrida, Fórmula 1 é esporte? Porque tem uma coisa que você falou, tem um piloto bom e tem um carro bom. Mas você pode ter um carro bom porque é o carro que está ganhando. Uhum. Como que é isso de trabalhar esse esporte? Porque são muitas coisas envolvidas. Sim, sim. É assim, eu falo que o automobilismo é esporte, mas não é um esporte olímpico. Só para colocar assim de uma forma que a pessoa entenda que ele não entraria numa mescla em que ele daria para fazer uma competição entre iguais. Ele é uma competição só para aquela galera que está ali inserida. Para mim é um esporte que até esses dias eu fui correr de kart, fazia 2 anos que eu não corri de kart por causa da pandemia, dei 6 voltas, desisti. Pressão alta, falta de ar, preparação física zerada. Eu ganhei 16 quilos durante a pandemia, descobri isso, que eu pesei pela primeira vez no kartódromo. E eu acho que é esporte, cara, porque por mais que seja, físico conta muito, conta demais. A gente tem que nem o GP de Singapura, em que o piloto pode chegar a perder quase 6 quilos numa corrida, de desidratação total, perda de massa mesmo, o piloto sai acabado. Eles têm uma preparação física muito grande, que aí entra um pouquinho naquela brincadeira que eu falei com você no começo, que no começo eram os lords, era a galerinha que tinha grana, que competia. Essa galera hoje não conseguiria competir no automobilismo atual, porque você tem que ter uma preparação física muito grande. Por mais que a gente tenha um piloto bom com um carro melhor, o melhor carro do grid, às vezes ele não consegue ganhar, porque ele não tem os reflexos que um campeonato precisa, ele não tem habilidade, ele não tem a sapiência de fazer uma escolha. Um exemplo que a gente tem agora, o campeonato de Fórmula 1, a gente está disputando entre o Lewis Hamilton e o Max Verstappen. O Max Verstappen é um piloto que já está há alguns anos na categoria, mas ele ainda é considerado um jovem piloto. O Lewis Hamilton é um piloto já experiente, já rumando para o fim de carreira. O Hamilton está atrás do campeonato, mas eu acredito mais chance dele vencer o título desse ano do que o Verstappen, justamente por causa de preparação física. Ele é um cara que é workaholic de academia total, ele tem muito mais capacidade de escolhas de uma ultrapassagem, de uma dividida de curva. Então eu acho que isso são qualidades que o atleta tem que ter, sabe? Aquela coisa do jogador de basquete, cara, ele pode fazer um lance para um ou para o outro, ou pode tentar um lance direto para a cesta, sabe? O jogador de futebol pode chutar direto para o gol, pode cruzar. Então eu acho que se insere muito parecido nisso. Eu entendo a galera que fala, o esforço físico é feito pelo carro, que o carro está tracionando, está correndo, mas o piloto, se ele não tem, olha, esquece, se não tem preparação física, se não tem preparação mental, se não tem preparação toda, completa, ele não vai deixar, ele vai ser só um cara que pisa no acelerador, só isso. Rubão, quero dizer que você me deixou triste nesse momento. Por quê? Porque você falou que o Lewis Hamilton tá perto de se aposentar. Ô, Rubão, eu tô tendo que lidar com o LeBron James se aposentando, Rubão. Então, cara. O LeBron, eu não tenho psicológico para isso, Rubão. Uma coisa de cada vez. Cara, e o Lewis Hamilton, a gente agora está numa campanha, né? Vamos falar assim, a torcida, os fãs estão querendo muito que tenha um GP na África, né? Principalmente na África do Sul, que é o país que foi o último a receber uma corrida. Teve corrida no Marrocos, mas dificilmente teríamos uma lá. Porque ele mesmo fala, ele quer correr no continente porque ele é um piloto muito representativo por N motivos. Eu sinto o Lewis Hamilton ir para a aposentadoria porque ele é um dos pilotos que eu acompanhei desde a base. Porque, sou McLarista, então quando a McLaren noticiou ele lá na década de 90, eu já comecei a acompanhar ele. Na época a gente não tinha
TV por assinatura, internet para acompanhar, mas chegavam revistas, a gente lia e estava vendo como é que estava despontando. E hoje ele se tornou, para mim, ele já é o maior piloto de todos os tempos. Ele já chegou nesse concurso, ele já é o cara top, o cara que vai ser batido no futuro. Ele já superou Senna, Schumacher, Fangio. Então, mas infelizmente eu acho que ele vai se aposentar logo, porque ele já está com 36 anos, se não me engano, 34, não me recordo agora, mas ele, cara, infelizmente chega uma hora que vai ter que parar, e pra gente vai ser muito ruim mesmo ver ele parar. Mas a longevidade de um piloto fica em. Eu não sei mesmo. E olha que eu já fiz preparação física de piloto de kart e de outras corridas, mas eu não. E olha que eu trabalhei com pessoas bem mais velhas, assim. Eu não sei a longevidade de um piloto de elite. Quantos anos geralmente um piloto assim tem? Então, depende, vamos lá. Fórmula 1, a gente tinha até uns anos atrás que era 38 anos no máximo, estourando. Hoje a gente tem o Fernando Alonso, que voltou para a Fórmula 1 novamente, tem 42 anos, cara. É um piloto, assim, excepcional. É um cara que, se eu falo, se ele tiver vaga no grid até os 50 anos, ele tá correndo e com qualidade. É um cara que corre de rally, um cara que corre de kart, um cara que corre de tudo. Então, até uns anos atrás, 36, 37 anos, 38 ali era o limite, sabe? O cara não entregando, mas correndo ainda. Mas hoje, com essa idade, 38 para 39 para 40, os caras conseguem entregar bons resultados. Por causa da evolução que teve também da preparação física dos pilotos. Você pega o Fangio, 5 vezes campeões, década de 50. O cara não tinha preparação física nenhuma, sabe? Não fazia nada, não tinha alimentação balanceada, ele não tinha nada, sabe? Ele simplesmente saía da Argentina, ia para a Europa, entrava no carro, corria, voltava para a Argentina, comer doce de leite o dia inteiro. Agora, hoje, você vê, o Lewis Hamilton, por exemplo, ele é um cara vegano, ele tem toda uma alimentação preparada, balanceada, os outros pilotos a mesma coisa, a saúde dos caras, a luva que eles utilizam tem sensores que medem oxigênio, temperatura do corpo, sangue, sabe? Tipo, é o Apple Watch deles é a luva, então mede tudo dos caras. Então, eles conseguem esticar mais. Mas fora da Fórmula 1, você tem. Não estou me lembrando do nome do piloto que está na Copa Truck hoje, ele está com 80 anos, compete de igual para igual com outros pilotos. Caraca, que demais. Não me recordo agora o nome. Peço até desculpa, o pessoal nos comentários eu coloco depois. O cara tá com 80 anos, tá correndo, sabe? Na WEC, que é o campeonato de endurance, que é lá do Ford versus Ferrari, você tem pilotos de 50, 55 anos que tá competindo em, sabe, bem. Não tô falando que vai competir de igual para igual. No, Competem. no Stock Car aqui tem uns pilotos 40 a mais, Tem, não ó, o tem? Rubinho Barrichello. O Rubinho Barrichello tá na Stock Car com mais de 40, deve ter 44, se não me engano. Sabe? É uma coisa assim, você olha assim e você fala, cara, e bota tempo em molecada jovem, coloca tempo. Aí que tá. Por que eu falei vai de categoria? Essas categorias que são GTs, são categorias de estoques, que nem a NASCAR, Stock Car, o piloto mais velho consegue se esticar mais, porque, assim, precisa do reflexo, mas o reflexo é um pouco mais lento que é de uma pessoa de idade, e é normal, não é um preconceito, é normal você ter, vai sendo substituído por outras coisas. O cara sabe escolher a hora de parar, o cara sabe a hora de fazer ultrapassagem, sabe o lado certo de permanecer na pista. Se começa a chover, aonde que ele vai ter aderência, onde que ele não vai ter. Então, a gente consegue ter isso com esses pilotos mais velhos. Então, hoje, eu acredito que daqui 10, 12 anos, a Fórmula 1 vai conseguir ter pilotos mais velhos no grid. O único ruim é, você tem pilotos mais velhos no grid, você começa a impedir jovens talentos de chegar. E essa é uma discussão que está recente no esporte. Ah, mas aí o Lewis Hamilton, se a gente for parar para pensar em 12 anos daqui, ó, Não, ele tá, ele vai estar com 48. Deixa ele lá, pô, deixa ele lá. Deixa ele lá. Ele é importante. Então, mas o Hamilton é um cara que, quando aposentar, é aquele cara que eu sei que ele vai fazer. Hoje ele faz pela Fórmula 1 e faz por todos os fãs. Eu acho que quando ele se aposentar, vai ser o cara que vai fazer pela humanidade, sabe? Tipo, é o cara que vai pegar pautas importantes, vai poder levar. É um cara que eu torço muito para que ele continue ativo, sabe? Eu sei que ele vai continuar, porque ele está lançando projetos agora que são projetos de longa data. Então, assim, vai ser um peso no coração, mas eu acho que a humanidade, os fãs vão perder, mas a humanidade vai ganhar muito com ele. Eu acho que vai ter esse lance do giving back. Eu vejo ele muito
muito LeBron James, muito o Federer. O Federer tem uma instituição que educa e alimenta crianças carentes pelo mundo. E ele já tirou do mapa da fome mais de 1 milhão de crianças. Então, tipo, eu vejo o Hamilton nesse patamar assim, de entrega, né? De devolver alguma coisa. É importante. Eu vou ficar triste de não ver mais, mas concordo com você 100%. O mundo vai ganhar. Mas, Rubão, já que a gente estava falando de piloto e carro, eu vou até me arrumar na cadeira aqui. Vou tentar te colocar numa saia justa, hein, Rubão? Tranquilo. O que pega mais hoje? O que é mais importante? O bom piloto ou o bom carro? Eu acho que ainda o bom piloto. Vamos pegar a Elite, vamos pegar a Fórmula 1, porque eu sei que aí, igual você falou, nas estoques vai dar diferente, né? O piloto mais experiente, mais velho, consegue dirigir tranquilamente lá. Vamos na Fórmula 1, que aí a gente mantém uma régua só. Eu acho que ainda é o bom piloto, cara, porque você pega, vamos supor, na Fórmula 1 hoje, você tem a Mercedes e a Red Bull, que são os 2 melhores carros do grid. A Red Bull melhor. A Red Bull, você tem o Max Verstappen, que tá estraçalhando, é um piloto que tá vencendo, é rápido, é consistente. A Red Bull não consegue colocar um segundo piloto para acompanhar ele. Não consegue achar um piloto que se adeque ao carro e consiga ficar próximo dele. A Mercedes é a mesma coisa. Você tem o Lewis Hamilton, que nos últimos, de 2014 para cá, foi um demolidor de recordes, cada vez mais girando recorde, foi o primeiro piloto de Fórmula 1 a chegar a 100 vitórias, então, cara, é uma coisa assim impressionante, e ele tinha um companheiro, Valtteri Bottas, que não entregava resultados tão bons, teve um companheiro, Nico Rosberg, que foi campeão em cima dele, e se aposentou depois, porque sabia que a briga para defender o título seria difícil, então você vê que o Nico Rosberg era um bom piloto, então, de qualquer forma, você precisa ter um bom piloto para estar no melhor carro. Você tem a McLaren hoje, que é a 4ª colocada do campeonato. Terceira, desculpa. Ela tem o Lando Norris, que é um piloto jovem, que está também assim, chamando muita atenção, e tem o Daniel Ricciardo, que é um piloto mais experiente, sempre foi o sonho da equipe, mas ele não consegue entregar o resultado, mesmo tendo um bom carro. Então, o fator humano ainda conta muito. O feedback do piloto, o piloto terminar uma corrida e falar para o engenheiro ou um treino, falar, olha, eu preciso que você acerte isso, é muito importante. Tem uma lenda do Ayrton Senna, não sei se é lenda ou se é verdade, aquelas coisas que falam, que uma vez em treinos livres ele pegou e o rádio dele, a telemetria do carro sumiu, ele voltou para os boxes, os japoneses da Honda circularam ele e falaram, pô, desculpa, a gente perdeu a telemetria e perdeu o rádio, a gente não conseguiu comunicar com você. Ele falou, não, senta aí que eu vou falar meus tempos exatos em cada setor, em cada volta. Então, uma pista dividida em 3 setores, se ele deu 10 voltas, são 30 informações de tempo. Ele passou tempo por tempo. É uma coisa que outros pilotos não faziam. Então, o cara ser bom, ser um piloto genial, cerebral, como a gente fala, cara, faz muita diferença. O último exemplo que eu vou dar é o Sebastian Vettel, que é um tetracampeão que por muitos anos ficou contestado. Ele mudou para uma equipe que a primeira coisa que ele falou, ele sentou no carro e falou, gente, tem que trocar o volante. A pessoa, não, mas nosso volante, nossos pilotos nunca reclamaram. Esse volante é pesado, não é ergonômico e não serve. O cara trocou o piloto que estava na equipe já há 3 anos, falou, eu quero um igual. Por quê? O outro piloto simplesmente sentava, dirigia o carro e não tinha essa de tem que trocar o volante. Eu recebi esse volante, dane-se, eu vou correr com ele. O Vettel não, cara, é um cara que já tem 4 títulos, já passou por 4 equipes, ele tem essa ideia de, pô, o que eu posso melhorar aqui? É um cara que, eu brinco, que ele levou um pendrive de planilhas e Excel. Ele mudou para essa equipe, chegou lá e falou, e aí, como é que vocês controlam as coisas? Ah, não controla. Não, a gente vai faz reunião com engenheiro, com diretores, criou sistema de metas, sistema de controles com planilhas, com relatórios, que a equipe não tinha, e é uma equipe que já está há anos na Fórmula 1, ninguém tinha. Então, assim, o bom piloto faz muito mais diferença do que o bom carro. É lógico, o bom carro vai auxiliar o cara a obter vitórias? Vai. Mas, cara, um bom piloto, ele consegue dar resultados, ele consegue extrair bons resultados com um carro mediano, por exemplo.
Não, isso que você me falou agora lembrou muito. A Ford versus Ferrari é isso o tempo todo, né? Que é essa troca do piloto com os engenheiros e tal. Mas o Rush, puxando para a Fórmula 1, que no Rush é Fórmula 1, né? Isso, você falando, eu só tava na minha cabeça as cenas do Rush. De terem os pilotos discutindo junto com os engenheiros, virando madrugada, falando, não, tem que diminuir peso, tem que subir peso, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Caraca, é bem interessante isso. É bem interessante isso, e só quem vai fazer isso é o cara que é o piloto, né? Que é o exemplo que você deu aí. Mas a gente falou do Senna, e eu também nunca perguntei isso pra ninguém. Eu devia ter perguntado isso pro Marquinhos. O Marquinhos é o cara que também me dá os baldes de água fria na Fórmula 1, né? Entre o Senna e o Bruno Senna, qual que era a diferença que tinha? Já que a gente tá falando de dois Senna, como se fosse, sei lá, o mesmo pedigree, assim. Eu lembro que quando o Bruno Senna foi pra Fórmula 1, e essa comparação ia existir, né? O mesmo sobrenome, enfim. Mas eu lembro que a maior comparação que fizeram é que gravaram ele dormindo dentro do carro. E era algo que o Senna fazia, né? Então todo mundo falou, nossa, é um novo Senna, porque ele faz igual ao Ayrton Senna. Então, esse lance de dormir, não era dormir. O piloto faz aquilo mesmo, ele fecha o olho e fica memorizando a pista. E aí era uma coisa que o tio dele fazia, que ele... assim, realmente o Bruno Senna, ele lembra muito o Ayrton Senna, assim, de rosto, fisionomia total igual. A diferença dos dois em pista é o seguinte, o Ayrton Senna, cara, ele começou a correr de kart, molequinho, pirralho, família bem estruturada, o pai dele era um metalúrgico da zona norte de São Paulo, pegava veraneio, colocava um motorista particular da empresa e trazia o Ayrton Senna aqui pro cartódromo de Interlagos, o moleque ficava treinando o dia inteiro, chovia, o Ayrton Senna descia para Interlagos e ficava treinando na chuva, era o único pirralho lá, por isso que se tornou, né, o rei da chuva, como o pessoal fala. O Bruno Senna, ele teve a carreira interrompida pelo falecimento do tio. Ele estava ali com 8, 9 anos, parou, ele só foi voltar e já estava com quase 18, 19 anos. Ele voltou, ele já foi para as fórmulas. Então, esse lapso temporal fez muita diferença e faz diferença. O kart, ele é essencial para o piloto, para ele aprender, para desenvolver, e as categorias de base são ainda mais essenciais. Então, o Bruno Senna, ele teve essa pausa. Outro problema do Bruno Senna. O Bruno Senna, ele é alto, ele é muito alto, ele acho que tem mais de 1,80 m, sabe? E para piloto de Fórmula 1, isso é horrível. Até eu brinco que eu sou uma pessoa que, eu sou baixinho, eu tenho 1,60 m, quando eu chego ia encontrar com os colegas, tudo, cara, todo mundo muito mais alto do que eu, então eu ficava triste. Aí quando eu comecei a frequentar autódromo para fazer cobertura que nem da Stock, fiquei mega feliz. Rubinho Barrichello um pouquinho mais alto que eu, mas Fernando Alonso é da minha altura, o Lewis Hamilton é da minha altura, então assim, cara, ser grande prejudicou muito ele também, e ele ter chegado tarde na Fórmula 1, mas o Bruno Senna, por exemplo, ele tem vitórias importantíssimas fora da Fórmula 1, ele correu muito bem na Fórmula 2, na INSMA, que é uma categoria norte-americana, ele também correu e teve bons resultados. Em Le Mans, eu não me recordo se ele chegou a vencer 24 horas de Le Mans, mas eu sei que ele foi pódio, que é bem significativo. Mas ele não tem o talento do filho. É difícil você ver filhos herdar talentos no automobilismo dos pais. A gente tem o Jacques Villeneuve, que o pai dele, o Gilles, foi um piloto que não obteve títulos, nem assim, não foi tão expressivo, mas é uma lenda da Fórmula 1. O Jacques Villeneuve, campeão da Indy, campeão da Fórmula 1. Nelson Piquet, a mesma coisa, é um bom piloto, não é tudo aquilo. O Mick Schumacher, que agora chegou na Fórmula 1, é um bom piloto, é um cara que tem material para ser multicampeão, porque ele desde criança está na base, fez kart, correu, foi campeão da GP2, da Fórmula 2 no ano passado, então é um piloto que, sim, que a gente pode esperar bastante, mas Bruno Senna e Ayrton Senna, existiu um gap muito grande de talento entre eles, um pouco, eu sempre coloquei um pouco de culpa nisso, nesse lapso temporal que ele teve da morte do tio até retornar para o automobilismo. E tem uma coisa na sua fala que também me chamou a atenção, e eu sei que agora tem gente que está se perguntando, categoria de base? Como assim eu vou fazer peneira para a Fórmula 1? Porque se a gente for falar categoria de base, a gente está falando do país do futebol, né, Rubão? Então a galera está pensando assim, um monte de criança, os carros lá, e falando, mas, pô, meu filho não dirige, ele vai fazer categoria de base como? Sei lá.
como que seria, e era algo que eu queria perguntar para você, para a gente conseguir ter isso exposto aqui também, porque eu acho interessante. Qual que seria o caminho de um piloto para quero virar piloto? E é claro que ninguém vai falar quero ser piloto para dirigir, sei lá, o racha do meu bairro. Eu quero ser piloto para dirigir Fórmula 1, né? Sim. Ou sei lá, o que tiver em evidência na TV, uma Fórmula Indy, talvez, né? Enfim, qual que seria o caminho para o piloto, Rubão? Cara, começar com 5, 6 anos já no kart, sem zoeira. Já tem que começar pirradinho, criança, cadete, né, que eles chamam. No kart, campeonatos estaduais, fazer estadual. Vai dos 6 até os 10 anos ficarem nesse campeonato estadual, nacional. Depois dos 10, 12, 13, 14 ali, já tentar campeonatos europeus, ir para a Itália, principalmente, que é o país do kart, vamos pôr dessa forma, onde o kartódromo, o kartismo, na verdade, é muito forte, e depois ir para as fórmulas regionais, Fórmula 3 asiática, Fórmula 3 inglesa, europeia, e assim começar a subir de categoria. Aí chega na hora que, Fórmula 3, hipoteticamente, você tem que escolher, você vai para automobilismo norte-americano, vai ficar no europeu, vai para a Ásia ou vai vir para o Brasil, por exemplo. Eu quero ir para os Estados Unidos. Aí vai para uma Indy Light, sabe, que é uma categoria de base da Indy. Quero ficar na Europa para tentar Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 2, para tentar achar na Fórmula 1. A Ásia também, o automobilismo é muito forte lá. Então, assim, temos muitos brasileiros correndo lá. Então, assim, dá para você tentar, mas base de tudo é o kart. E isso é uma coisa que hoje eu estou muito feliz que a gente está tendo muito debate sobre democratizar o kart, fazer o kart ser mais acessível para que a gente possa ter jovens talentos. Que um dos problemas do Brasil não ter pilotos na Fórmula 1, por exemplo, é que é um esporte muito caro, cara. Tipo, hoje vai para você fazer um campeonato um ano de kart competindo em alto nível para poder chamar a atenção dos fabricantes de karts da Itália, da Inglaterra, da França, você vai gastar aí no mínimo 120, 130 mil reais, brincando, sabe? Depois, quando você vai para a Europa com uma Fórmula 3, Fórmula 2, você extrapola para cima de 2, 3 milhões. Então, assim, é um esporte de elite e é muito caro. O próprio Lewis Hamilton, por isso que eu falei que a humanidade vai ganhar mais. Ele fala, eu tive sorte. A gente não vai ter um piloto negro tão cedo na Fórmula 1, porque é tão caro para uma criança branca, privilegiada, que pode ter muito mais acesso, do que para uma criança negra que o pessoal não vai querer nem patrocinar. Então, é complicado você ter Caraca, isso. tipo, 120 mil reais o ano, não, 100, enfim, são 10 mil reais por mês. Para uma pessoa gastar 10 mil reais por mês, ela deve estar ganhando seus 15, 20, porque tem todos. Enfim, não é classe média brasileira. Então Não, não não tem. é. Hoje, assim, se você pegar os pilotos, vamos supor, a maioria, para ter patrocínio hoje, para você ficar numa Stock Car, indústria farmacêutica. E normalmente, se você vai correr numa equipe, essa equipe vai ter um braço numa outra categoria que algum parente do dono da indústria farmacêutica compete. Que o cara gosta de automobilismo, ele quer correr. Então, é complicado, sabe? Tipo, é uma grana muito alta, sabe? E aí você falou, né, do futebol, que tem os olheiros. Tem também no kart, a galera que acompanha os campeonatos regionais, campeonatos estaduais, nacional, patrocina esse guri e leva ele para fora. Então, hoje, por sorte, a gente está tendo esse debate por vários motivos. O no Brasil, a gente sente falta realmente de um brasileiro na Fórmula 1. A própria categoria fala que seria interessante ter um brasileiro na Fórmula 1. Todo ano tem debate se Interlagos vai continuar ou não recebendo Fórmula 1. A própria categoria fala, não, vai receber, porque nós queremos. A gente acha o mercado brasileiro muito importante. Então, e o mercado brasileiro é o que dita, vamos supor, várias coisas como taxa de patrocínio, quanto que a Rolex vai pagar de patrocínio na Fórmula 1. É o mercado brasileiro. E você pergunta, quantos fãs brasileiros usam a Rolex? Nenhum, provavelmente, sabe? Nenhum não, tem lá os multimilionários. Mas a Rolex usa os dados do Brasil. A Aramco, que é uma patrocinadora, usa os dados do Brasil. Então eles querem que chegue, mas para você chegar é difícil. Você tem a gente teve agora recentemente o Petekoff, que é um piloto muito bom,
foi campeão da Fórmula 3 regional, ia para a Fórmula 3, que é a anterior à Fórmula 2, que depois vai para a Fórmula 1, ele não conseguiu ir para o patrocínio. O cara foi campeão, cara. Tipo, ele era campeão. Ele não conseguiu patrocínio, não conseguiu grana. Aí um dono de uma equipe falou, não, eu quero que ele venha para a Fórmula 2, ele pulou uma categoria, mas aí chega uma hora que a equipe não consegue se manter mais porque gosta do piloto. Precisa de dinheiro. Então, é uma grana muito alta, infelizmente, sabe? E Caramba. precisa, sabe, ser revisto isso aqui no Brasil. Ah, e tem uma coisa, desculpa falar. Imagina. A gente pensa o seguinte, eu falei reais, aí você imagina quanto está o dólar hoje, quanto está o euro. Como complica cada vez mais. Eu prefiro não imaginar, não, porque aí eu vou começar a chorar aqui pensando nisso. Mas, aproveitando também, Rubão, tem algum nome hoje que para você falar assim, ó, acompanha esse BR aí, que quem sabe um dia, claro que você mesmo entregou o panorama para a gente entende que é difícil, mas alguém que teria qualidades para chegar numa liga automobilística alta, tipo uma Fórmula 1, uma Fórmula Indy, não sei, que eu tô pensando no que passa na TV, passava ou passa na TV. Eu tô feliz porque você colocou a Fórmula Indy, porque na Fórmula 1 seria difícil. Na Indy, a gente tem o Kiko Porto, que é um guri sensacional. A gente já entrevistou ele aqui no BP. Ele é pernambucano, cara. Então, assim, uma coisa que até você falou de ter várias meninas no chat gravando comigo. Eu sempre falo que eu gosto de gravar com quem tem sotaque, que eu adoro. Eu acho muito gostoso você ter uma live com 5, 6 pessoas e cada um tem o seu sotaque. E ele é pernambucano, ele é gente finíssima, troca ideia com a gente até hoje. E ele é um guri que foi campeão agora, da categoria de base da Indy. Então tem chance de chegar na Indy. E ele foi aquele piloto que eu falei, chega uma hora na Europa que você tem que falar, qual que vai ser o meu foco? Fórmula 1, onde que eu tenho 300 mil barreiras para chegar, ou Fórmula Indy, que não que é mais fácil, mas aonde que o talento muitas vezes fala mais alto do que o dinheiro. E na Indy a gente tem essa vantagem. E mesmo que não conseguir a Indy, ele pode tentar uma NASCAR, ele pode tentar uma INSMA, ele pode tentar outras categorias que tem lá. A NASCAR, por exemplo, a gente fala, mas tem 4, 5 categorias dentro da própria NASCAR. Então, num final de semana, quando você compra o ingresso para assistir uma corrida da NASCAR, você não comprou uma, você vai assistir 5 categorias correndo. Então, tem como ele se firmar lá. E se voltar para o Brasil também, Brasil hoje o automobilismo também está muito bom. Mas o Kiko Porto se você fosse falar a Fórmula 1, nossa única chance seria, que eu vejo hoje, é o Caio Collet, que é um piloto, salvo engano, daqui de São Paulo mesmo. Mas o problema dele é um problema que está tendo muito forte na Fórmula 1, que é academia de piloto. Você, para entrar numa Fórmula 1, você tem que ser de uma academia de pilotos. Se você não é de uma academia, dificilmente você vai conseguir uma vaga numa das equipes que recebe o motor de uma dessas academias ou que é patrocinada por uma dessas academias. Exemplo, Caio Collet é da Alpine. Essa Alpine é a equipe que tem o Fernando Alonso e o Ocon hoje. O Ocon é um piloto que vai se firmar ali. A Alpine é uma equipe francesa, corre com a bandeira da França, corredores da França. Então eles não vão demitir um piloto desse para pôr um brasileiro. Fernando Alonso logo sai. Mas só que pro Caio Collet chegar nele, tem Piastri, que vai se tornar o atual campeão. Se ele não tornar campeão, vai ser o Guanyu, que é um chinês, que também é da Alpine. E aí você tem mais 3, 4 pilotos talentosos que estão na frente dele em outras categorias de base. Caramba. Que são da Alpine. Então você tem que derrubar esses pilotos que são da mesma academia que você. Então, hoje, cara, para chegar na Fórmula 1, ou você é filho de um multimilionário, como a gente tem um número, uma estatística muito besta, a gente tem mais 15% do grid, são de pessoas que pagam para estar ali e são muito ricas, ou você vai fazer parte de uma academia e vai torcer para que os outros simplesmente se percam no meio do caminho. Então, para o Brasil hoje ter um piloto lá vai ser muito difícil. Caramba, 15% do grid é de Tony Stark. É de Tony Stark. E é muito engraçado isso, que ontem eu estava até discutindo com um colega meu sobre isso, que acontece. A gente tem um piloto lá que ele é russo, o pai dele é um multimilionário da indústria químicas, ele produz até fertilizantes que manda para o Brasil. É um piloto odiado por todo mundo odeia ele, sabe? É o concurso, ninguém gosta. Para você ter uma ideia, o pessoal faz campanha para ele ganhar o melhor piloto do dia,
só para fazer aquela brincadeira que eu acho idiota de ter que entregar o prêmio melhor do dia pro piloto mais odiado para ele ficar sem graça na entrevista. Mas o cara é odiado a esse ponto. E você tem o Latifi, que é um piloto canadense que também é milionário, mas corre bem. Tem o Stroll também, que corre bem. Mas aí, quem mais que tem lá, que é multimilionário? Tem mais os outros aí, mas vamos pro Latifi e o Stroll. O Piastri, que é o piloto de base da Alpine, campeão da Fórmula 2, que vai se tornar, porque eu acho pouco provável que ele não ganhe, é um piloto que faria muito mais do que eles na Fórmula 1. E tá de fora, sabe? Por causa de dinheiro, por causa que o cara tá tentando vaga ali em equipes pequenas que não tem chance de pódio. Ele é um piloto que ele ganhou tudo, sabe? É o cara que vem campeão disso, campeão daquilo, campeão, sabe? E tá perdendo vaga para caras que pagam. Caramba, Rubão. É ruim. Nossa, que chato, que triste. Mas agora eu vou torcer pelo brasileiro da Fórmula Indy e eu vou, inclusive, fazer o corte e vou jogar a fotinho dele aqui para todo mundo saber quem vale que é o de rosto. Porque vale muito a pena. Você, só para a gente caminhar pro nosso final, Rubão, você falou das corridas brasileiras. O que tem aqui hoje de grande, assim, que vale a pena a galera acompanhar? Cara, Stock Car, assim, é a maior categoria nacional. Ela é muito gostosa. Eu amo de paixão a categoria. É uma categoria que eu gosto muito. Ela é composta, assim, de carros... O próprio nome, Stock Car, são carros comuns de rua que eles transformam em carro de corrida. Uhum. E tem a Porsche Cup, que também é uma categoria de fábrica. A Porsche que cede os carros. É muito bacana. Os carros são mais rápidos do que da Stock Car, mas ela é legal porque sempre está tendo pilotos de fora, pilotos estrangeiros que vêm, são convidados, participam. Então a gente tem até o Caio Castro lá, o ator, correndo, né? E que é uma coisa muito comum no automobilismo, você ter atores que gostam de correr de carros. Então você tem Copa Truck, que é de caminhões, e você tem alguns campeonatos regionais, você tem, que nem em São Paulo, você tem Copa Joy, você tem HB20, que são campeonatos menores, mas também são gostosos de acompanhar. Mas o que eu sempre dou de dica pro pessoal é o seguinte: se o pessoal quer até mesmo para aprender, para correr, se você jogar no YouTube ali, kart amador, kart rental, sempre tá tendo uma transmissão de uma corrida de kart. E corrida de kart é a coisa mais gostosa de acompanhar, porque você tem as piores cenas do mundo do automobilismo, sabe? Porque o pessoal é abração, o pessoal se sente. E eu vou falar, se uma pessoa acessar agora qualquer campeonato de kart está tendo transmissão, você vai ter um capacete do Senna, um capacete do Schumacher e um capacete do Piquet. E se for na Grande Viana, aqui no Cartódromo de São Paulo, você vai ter um piloto que tem as 3 pinturas no mesmo capacete. Então, isso está garantido. Que demais. Agora eu fiquei com vontade de ver corrida de kart, que deve ser engraçado. De assistir. Depois eu vou procurar, não vou procurar no YouTube, que deve ser engraçado assistir. Que demais, cara, que demais. Não, maravilha. Rubão, eu saio daqui, eu vou sair desse cast com você com uma aula. Porque a gente falou dos filmes, eu aprendi um monte de várias modalidades do automobilismo, a gente falou dos BR, a gente teve nosso momento fanista. Caramba, que aula! Que aula! Que bom. E você falou que tava com medo, eu não consegui nem te colocar nervoso. na saia justa. Eu não consegui nem te colocar na saia justa. Achei que você ia gaguejar e falar, olha lá, ou eu ia puxar alguma coisa. Que mentira, eu não ia fazer isso não com você, que você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa maravilhosa. Não, mas, parabéns pelo trabalho todo no BP. Parabeniza todo mundo por mim, que o trabalho de vocês é maravilhoso. E o site é bem bonitão, inclusive. Parabéns também. E, Rubão, suas considerações finais, aquele momento para você vender aquele chevetinho que você tem parado aí na sua casa. Você está vendendo trufa, cones de chocolate, essas coisas. É agora. Achei legal que você brincar do chevetinho, mas eu sou uma pessoa que ama automobilismo, não dirige carro, e que tem um Gol 1983 todo desmontado que eu comprei justamente para isso, brincar de Playmobil com ele, desmontar e montar, desmontar e montar. Parece o Jack Chan no filme lá do Karate Kid, que destrói o carro. E a cor é igual, viu? A cor é igual.
Mas o pessoal que está assistindo, quiserem acompanhar o automobilismo com a gente, é Boletim do Paddock, tanto no YouTube como na internet, boletimdopaddock.com.br. No canal do YouTube nós fazemos lives terças e quintas, tem a gravação do podcast no domingo, publicado na segunda. E é isso, pessoal. Agradeço mesmo, Silvia, cara, muito obrigado. Foi engraçado que o Marquinhos me mencionou no último podcast que você fez com ele, e é verdade, eu recobrei, assim, retornei ao basquete por causa de vocês, porque eu assisti, mas eu, sabe, não tinha com quem conversar, com quem acompanhar a análise, e aí eu vi vocês lá no área, e falei, cara, que show, e sempre que possível eu vou recomendar, então agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Igualmente. Foi um prazerzaço conversar com você. A Dé também, cara, adora você, adora os vídeos, adora cervejinha, cara. Manda um beijo para ela e muito obrigado mesmo pela oportunidade. Não, eu que agradeço. Gente, o Rubão é uma das pessoas mais maravilhosas que eu tive a honra de conhecer pela internet. Porque quando puder, eu vou correr de kart, porque agora eu quero o capacete do Jaspion. Eu quero um capacete do Jaspion. É isso. Cara, eu tenho que fazer esse capacete, cara. Eu tô apaixonado dele. Eu quero um capacete. Antes eu queria um capacete do Power Ranger, mas agora, depois da imagem do capacete do macacão do Jaspion, eu quero. Eu dormiria com aquele macacão, tranquilamente. Mas, ó, gente, eu vou deixar aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo todas as informações do Rubão, do BP, vou pegar lá todos os links do Linktree e vou ficar jogando tudo aqui. E no podcast está na descrição como o hiperlink também. Então vocês conseguem acessar todos os links e interagir com esse homem, com esse ser humano maravilhoso e com todo mundo do BP também. E Rubão, já fica o convite, hein? Vou te chamar aqui para a gente falar de Star Wars. Boa. É isso. Boa. Falaremos Star Wars. Meu Deus do céu, eu sou apaixonado por Star Wars. É isso, gente. Até o próximo vídeo, então. Um abraço.